Gente, um convidado super especial, que eu particularmente sou muito fã e ele sabe disso. Eu já fiz curso online, presencial com ele. Bruno Scartozoni, ele que é pioneiro do storytelling corporativo no Brasil e fundador do Story Talks, consultoria de narrativa e expressão. Ele tem mais de 15 anos de experiência em planejamento de comunicação, criação de histórias, atendendo multinacionais, startups, governos e candidatos. Já deu aulas e palestras na USP, FGV, SPM, Universidade de Coimbra e na Harvard. Ele traduziu um livro que eu amo, que é o livro Storytelling, Aprenda a Contar Histórias com Steve Jobs, Papa Francisco, Churchill e outras lendas da liderança, editado pelo Alta Books. Bruno, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela sua presença, é uma honra estar recebendo você aqui, online, mas recebendo aqui na CBN Cuiabá. Oi, Mariana. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Para mim é uma honra aceitar esse convite e é uma honra falar aí com a audiência cuiabana. Muito bom, muito obrigada, Bruno. Muito feliz com você aqui. Eu queria até para nossa audiência a gente dar uma contextualizada, né? A gente fala tanto de quem é da comunicação, a gente conversa tanto sobre storytelling, e você que é um pioneiro do storytelling corporativo no Brasil, queria que você explicasse um pouquinho, né, o que é o storytelling e como que você definiria, você que é super especialista no assunto, define o storytelling. Ótima pergunta. Olha, storytelling, ao pé da letra, é contação de histórias, né? Ou a arte de contar histórias. Se a gente for traduzir, é basicamente isso. Agora, de uma maneira mais ampla, eu diria que storytelling é um conjunto de técnicas que normalmente são utilizadas pelo pessoal da indústria do entretenimento, né? Ou seja, escritores, roteiristas, diretores de cinema, dramaturgos e por aí vai. E essas técnicas são usadas justamente para reter a atenção de um determinado público, né? De uma plateia. Uhum. O meu trabalho é justamente traduzir essas técnicas que vêm dessa área do entretenimento para uma área mais corporativa, profissional e, no caso aqui da nossa conversa hoje, imagino, também para uma área política, né? Ou seja, você como uma pessoa que precisa se comunicar com outras pessoas, né? Você que precisa reter a atenção, aliás, vocês aí também que precisam reter a atenção de uma audiência que está nos ouvindo. Como é que a gente conta a melhor história? Como é que a gente usa essas técnicas lá do cinema para obter esse resultado? E tem uma coisa, Bruno, que eu gosto muito, na verdade, até a sua newsletter, né, chama Tudo é Narrativa, e é uma expressão que eu sempre falo, absolutamente tudo é narrativa, a gente trazendo um pouquinho aqui para a política, eu acredito muito nisso, né, até não querendo, obviamente, entrar em polêmicas, em discussões políticas, mas eu queria, assim, saber sua opinião sobre essa polarização, Bolsonaro e Lula, você acredita que essa polarização é uma guerra de narrativa? Totalmente uma guerra de narrativas, né? Esse é o tipo de questão que, quando a gente entra, a gente corre o risco de ser cancelado, mas eu acho que é necessário falar sobre isso, sim, né? Existem duas histórias aí que estão sendo contadas, são duas histórias muito comoventes, né? De um lado, você tem um grupo que basicamente fala assim: olha, se você não lutar ao meu lado, o comunismo vai tomar o país, né? Do outro lado, você tem um grupo que fala basicamente o oposto: olha, se você não estiver aqui do meu lado e tal, o nazismo vai tomar o país, né? Exagerando um pouco, é mais ou menos isso. E a verdade é muito mais cinza, né? A verdade está aí no meio, ela é muito mais complexa. O que eu digo é que a gente precisa encontrar uma história para esse meio do caminho, né? Só que as narrativas do meio do caminho não são tão interessantes quanto as narrativas dos polos, né? E esse acho que é o problema não só da nossa democracia hoje, como de todas as democracias, né? É um problema, pelo menos de todas as democracias que a gente conhece mais próximas da nossa. A democracia americana também vive muito esse problema, né? Você tem eleitores que estão, como é que eu vou dizer, cada vez mais imbuídos, né, de uma história
que é muito legal de ser contada, é muito legal de ser vivida, porque parece um filme americano, né? Parece que você está lutando numa resistência contra alguma coisa e tal, mas a verdade é muito mais cinzenta e granulada do que isso. Bom dia, Bruno. É a Thaisa aqui, muito prazer. Oi, Pegando Thaís. o gancho da pergunta da Mariana, é importante também essas contações de histórias, você combater as fake news, pegando esse gancho da direita e a esquerda aqui no Brasil? Totalmente, totalmente. Né? Uma coisa que eu sempre falo para todos os meus alunos e também para os clientes é a importância de você contar histórias reais, né? É a importância de você usar esse tipo de ferramenta com ética. Porque o storytelling nada mais é do que uma, digamos assim, uma tecnologia humana, que nem inteligência artificial. Você pode usar isso para o bem ou pode usar isso para o mal, né? Eu não quero usar isso para o mal, né? Mas tem gente que usa e a gente precisa combater sim. Porque se você pega uma mentira e embala isso de um jeito interessante, as pessoas acreditam na mentira, né? E é isso que a gente vê acontecendo o tempo todo. E aí acho que também, aí faço uma provocação aqui de volta para a Mariana, inclusive. Eu acho que cabe a nós que trabalhamos com marketing político também batermos o pé nesse tipo de coisa, né? Exato, uma coisa que eu sempre falo aqui, Bruno, inclusive aqui na rádio, foi um tema que a gente tratou recentemente, que é a importância da autenticidade, né? Eu sei que você bate muito nisso, até estava relendo um artigo seu esses dias sobre isso, né? A importância de você, ele estava falando, a importância de contar uma história que seja real, né? Mas que né? Tem condizente com a realidade da pessoa, até porque eu fiz um artigo semana passada. E muita gente, até uma política aqui do Mato Grosso me ligou, falou, Mari, é isso mesmo, exatamente isso, né? A gente não consegue a longo prazo sustentar algo que a gente não é, né? Então, acho que isso tem tudo a ver, a autenticidade, não só no meio político, né? Mas eu falo que é um meio que eu tô ali no dia a dia trabalhando, né? Tem tudo a ver. A questão da conexão, não adianta você tentar forçar, né? É coisa que você não é. E uma coisa que eu falo, Bruno, e ressaltando aqui, não querendo tomar partido, aqui eu não gosto, a gente está aqui para fazer análises técnicas, né, e de nenhuma forma tomar opinião, mas já que a gente entrou um pouquinho nessa questão de narrativa, da direita ou da esquerda, você acredita que existe um processo para criar uma narrativa política eficaz? Por exemplo, a gente acho que não teve nenhuma terceira via que efetivamente conseguiu, né, tomar um espaço grande. E eu mesma me pergunto, né? Igual você falou, tá tão polarizado que é difícil, é melhor você escolher um canto do que, né, surgir ali um outro lado. Você consegue ver uma narrativa que consiga se sustentar? Como que seria? Você acredita que seria um passo a passo da criação de uma narrativa, um processo? Existe um processo para criar uma narrativa eficaz? Caso, vamos dizer que está aí ouvindo possíveis futuros presidentes aí que querem ser uma terceira via na próxima eleição, o que você diria aí? Vamos lá, acho que essa pergunta é complexa e ela merece ser respondida em trechos, né? A primeira parte da resposta, Mari, é que, bom, se eu tivesse essa narrativa pronta, eu acho que eu já estaria milionário e poderia parar de trabalhar, né? Já teria vendido. Mas já teria vendido ela para alguém e tal, para a terceira via, enfim, para alguém que tivesse interessado. Mas é realmente muito difícil de conseguir, né? Agora, se existe um processo para fazer uma narrativa, sim, sem dúvida nenhuma. E aí eu vou apelar para a memória cinematográfica aqui dos nossos ouvintes. Né? Olha só, gente, você consegue fazer uma história com 4 elementos, tá? Então, o primeiro elemento é sempre um personagem, né? Toda história parte de um personagem porque a audiência, né, o público vai se identificar com aquele personagem, vai torcer a favor daquele personagem ou eventualmente contra aquele personagem, vai olhar a realidade através dos olhos desse personagem, que é o processo que a gente chama de empatia. O segundo ponto que toda história tem que ter é um desejo. Então, esse personagem tem que desejar alguma coisa.
Pode ser uma história romântica, por exemplo, então o personagem deseja casar com alguém, deseja conquistar amorosamente uma pessoa. Pode ser um desejo material, né? Então o personagem deseja comprar alguma coisa. Pode ser um desejo intelectual, o personagem deseja adquirir um conhecimento. Pode ser simplesmente um desejo de sobreviver a uma catástrofe, né? Como, por exemplo, uma pandemia que a gente viveu aí alguns anos atrás. O terceiro elemento que toda história tem que ter é um obstáculo. Então, entre o personagem e o desejo, tem sempre alguma coisa que impede, né, com que o personagem chegue lá. Ou um obstáculo, um perrengue, uma força antagônica, enfim. Isso pode ter vários nomes aí. Mas por que isso é importante? Né? Porque isso é o que torna a história interessante. Sabe quando você está vendo um filme e aí tem um grande dilema, né? E você fala assim, ai meu Deus, e agora? O que será que vai acontecer? Então, quando você tem esse tipo de reação, isso te ajuda a prender a atenção. Então, é uma série de obstáculos que ajuda você a ficar 2 horas assistindo um filme, ou 10 temporadas assistindo uma série, ou, sei lá, centenas de páginas lendo um livro. E, por fim, tem uma transformação. Né? Então, esse personagem, justamente para ultrapassar esse obstáculo, para vencer esse obstáculo, esse personagem vai ter que se transformar. Ele vai ter que fazer alguma coisa nova, ele vai ter que descobrir alguma coisa nova, descobrir um jeito novo de viver. E é justamente aí que está o lado mais educativo das histórias, né? É aí que está o que a gente chama da moral da história. Então, o público aprende alguma coisa por aí. Se a gente for analisar as duas histórias dos polos, né, políticos hoje por esse esqueminha, fica bem fácil de entender porque elas são interessantes, né? De um lado, é basicamente a mesma história. Você tem quem é o personagem? O povo brasileiro, né? Quem é o desejo? É lutar pela liberdade, pela democracia, pelo que vocês quiserem. Uhum. Né? Quem é o obstáculo? De um lado são os comunistas, do outro lado são, né, os nazistas, enfim, é o grupo político oposto. E a transformação, né, é o Brasil seguindo em frente, conseguindo criar um país melhor e tal. Na verdade, os dois lados contam a mesma história. Eles só mudam o obstáculo. Agora, como é que a gente consegue contar uma história aí de centro, né? Eu já pensei muito nisso. Eu vou até dividir um insight que eu tive aqui uma vez. Talvez o obstáculo o inimigo, né, o vilão de uma história de centro, deveria ser o radicalismo, né? Mas combater o radicalismo não é tão conceitual demais, né? Não é tão interessante quanto combater o outro que é o seu inimigo, né? Uhum. É aí que está o problema. Bruno, Pedro aqui, bom dia. Obrigado pela disposição de conversar aqui com a gente, trazer esses esclarecimentos. Eu gosto do ponto de vista da narrativa, que ele é utilizado uma técnica para contar histórias, né? No Brasil, ultimamente, tem se colocado de uma outra forma. Sempre que alguém aponta a opinião do outro, fala assim, não, isso é narrativa como se estivesse colocando narrativa como uma situação de mentira. E narrativa é um caminho para se construir uma história, não necessariamente mentira. Pode até ser contado mentira numa narrativa, mas a narrativa é um processo que se conta história, né, Bruno? Desse ponto de vista, qual que é o papel das emoções nesse contar história, no storytelling político, e como que esse processo pode ser utilizado para conectar com os eleitores em um nível, por exemplo, local? Haja visto que a gente está tratando também, mais recentemente, dessa situação da política agora, esse ano, que vai ser aí para prefeito, vereadores. Como é que é estabelecer essa conexão com os eleitores, contando essa história de vida, enfim, de experiências, Bruno? Olha, ótima pergunta, viu? Eu diria que a emoção tem um papel central nisso tudo, tanto no storytelling quanto na política, né? Se a gente pensar do ponto de vista do storytelling, o que um diretor de cinema, o que um roteirista, o que um escritor está o tempo todo tentando provocar no público? Emoção, né? Tudo que tem num filme, de cena, diálogo, fotografia, trilha sonora, tudo está lá para emocionar o público. E tem vários estudos da neurociência, psicologia,
que mostram que emoção é o fator mais eficiente para conseguir a atenção de um outro ser humano. Sobretudo, emoções ligadas à sobrevivência e reprodução, tá? Ou ameaça e sexo, basicamente, se vocês quiserem traduzir de um jeito mais fácil, né? Então, construir uma história sem emoção é impossível, né? Usar storytelling é usar a emoção a seu favor. Quando a gente pensa na política, isso também se confirma. Eu sei que muitos dos nossos ouvintes agora vão ficar bravos aqui comigo, mas eu vou dizer uma coisa que eu acho que a Mari vai me confirmar. O voto é muito mais emocional do que racional, né? No fundo, votar não é tão diferente, assim, pensando em processos de consumo e tal, o voto não é tão diferente do que escolher uma pasta de dente no supermercado. Eu sempre brinco que eu vou comprar pasta de dente no supermercado e eu compro aquela que tem 12 ações, né? Como é que eu vou dizer? Eu racionalizo minha compra porque eu falo assim, não, estou comprando a que tem 12 ações porque é melhor do que a que tem meia dúzia de ações só. Mas quais são essas ações? Eu não tenho a menor ideia. Na verdade, eu compro essa marca, né? Eu não vou falar o nome da marca aqui, mas eu compro essa marca porque é a marca que sempre teve na casa dos meus pais, então tem toda uma questão de nostalgia, não tem nada a ver com as 12 ações, né? Por que eu estou dando esse exemplo aqui da pasta de dente? Porque a gente vota num processo muito parecido. A gente escolhe pela emoção e racionaliza depois pela razão, né? Então, eu escolho um candidato de verdade porque eu olhei para o candidato e porque eu me identifiquei com ele, porque eu achei que ele seria um bom pai, uma boa mãe, porque eu me imaginei tomando uma cerveja com ele no bar, enfim. Eu escolho um candidato por motivos desse tipo. Mas quando alguém me pergunta, né, e pergunta assim, Bruno, por que você escolheu o candidato fulano? O que eu vou responder? Não, porque o fulano tinha uma boa proposta para o transporte. Exatamente. Não tem nada a ver. Primeiro, muitas vezes eu não sei qual é a proposta do transporte. Segundo, é bem possível que a proposta do transporte do fulano seja muito parecida com a proposta do cicrano, né? Então, não tem nada a ver com isso. Nós, marqueteiros políticos, né, pelo menos os bons marqueteiros políticos, como é o caso da Mari, a gente trabalha muito o emocional, né? O emocional aliado ao racional. Claro que, gente, assim, claro que eu estou exagerando um pouco, só o emocional também não funciona, né? O candidato tem que ter propostas boas. Mas as propostas boas sem a emoção também não funcionam. E aí eu vou até usar o exemplo que a própria Mari já deu aqui da tal da terceira via, né, nas últimas eleições presidenciais. Alguém pode argumentar aqui que tinha o candidato X, Z ou Y que, sei lá, talvez fossem melhores preparados para o país. Pode ser, mas eles não conseguiram se conectar emocionalmente com o público. E aí a gente viu o resultado, né? Isso é muito fato, isso. A questão de a gente sempre justifica o nosso voto racionalmente. Não, porque o fulano tinha melhor proposta, ou ele teve mais entrega, né? Quando é reeleição, não, ele trabalhou muito bem, conquistou muita coisa aqui para a cidade, enfim. Mas é sempre isso, é a conexão, né, que a gente consegue gerar no outro. E uma coisa assim, que eu até acho que eu aprendi com o Bruno, eu aprendi muita coisa de storytelling com ele, a necessidade do personagem, e aqui no nosso caso, o político, ele mostrar não só, né, o lado bom, o superpoder, o que ele de fato é bom, mas mostrar um pouco de vulnerabilidade. E aí, Bruno, eu vejo que os meus clientes têm muita dificuldade disso, em expor as suas dificuldades, né, os seus problemas no dia a dia, eles não entendem muito. Eu sempre falo dessa importância, porque o público, ele vê, que bacana, aquele político, ele é muito bom nisso, né, é inteligente, traz isso, mas a gente vai se identificar com o outro exatamente na vulnerabilidade, né, do político. Então, é nesse momento que a gente se conecta. Nossa, ele é gente como a gente, né? Ele tem esse problema, assim como eu, ele também sofre no trânsito. Assim como eu, também, na hora que ele vai no mercado, ele tá ali no mercado, né? Sofre o perrengue do dia a dia, tem que. Eu odeio fazer mercado, então, para mim, isso é uma dificuldade. Então, assim, mostrar que ele não é
como que fala, gente? Até perdi aqui, um herói, né, que tá ali em outro pedestal, né, a gente precisa se conectar, né, achar coisas em comum com o político, né? Então eu sempre falo para esses clientes a importância. É gente como a gente, tem uma fase, agora na pré-campanha, eu sempre falo isso, agora na pré-campanha, a gente nem pode falar, né, de propostas, ficar falando de trabalho, a gente não pode fazer propaganda antecipada. Então é o momento exatamente da gente construir essa narrativa, mostrar isso para as pessoas olharem para você e falarem, nossa, ele é como eu, sabe? A pessoa olhar e falar, ele é como eu, e se conectar. Eu acho que isso faz total diferença, e eu vejo, Bruno, a dificuldade dos clientes na política, não sei se é por ser um ambiente mais tradicional, mais sério, você que, assim, tá na política, mas também tá muito no mercado, né, no corporativo, eu tô só na política, não sei se você vê essa maior dificuldade de políticos, ou talvez, né, também em todo lugar, mas eu sinto, sabe, essa dificuldade deles mostrarem que eles também, né, sofrem, que eles também têm seus problemas, eles só querem mostrar as coisas boas no dia a dia. Sem dúvida nenhuma, acho que essa dificuldade é generalizada, né? No mundo dos negócios ela também aparece. Mas sabe que você falando, eu lembrei de uma história muito legal que eu acho que materializa muito isso. Uma vez eu estava envolvido numa campanha para Senado, enfim, era um candidato ao Senado em São Paulo. E era um candidato que, assim, frente aos outros, não tinha tanta verba e tal, né? Você que já fez bastante campanha, você sabe que os candidatos que têm mais dinheiro alugam aviões, né? Estão o tempo todo viajando pelo estado, ainda mais estados grandes e tal. E esse candidato não tinha esse tipo de verba, então ele precisava ficar viajando de carro. Ele viajava durante a noite com motorista, e de dia ele chegava nas cidades ali do interior de São Paulo, fazia programas de entrevista em rádio, TV, etc., e depois voltava para o carro e tal, e ele dormia no carro durante a noite, né? E aí um dia eu estava vendo lá o grupo de WhatsApp da campanha e de repente surge uma foto do candidato dormindo no banco de trás do carro numa dessas viagens. E quando eu vejo essa foto, eu falo assim, gente, pelo amor de Deus, a gente precisa publicar essa foto e contar a história. Porque qual é a história aí, né? É um cara enfrentando falta de verba, enfrentando poucos recursos, enfrentando uma série de coisas para fazer uma campanha bacana e tal. Quer dizer, mostra justamente o lado humano daquele candidato. E aí, essa minha sugestão criou todo um debate ali na campanha. Algumas pessoas gostaram da ideia, outras pessoas mais tradicionais não gostaram da ideia, gerou todo um debate, e no final resolveram fazer esse post. Né? Então, era um texto contando lá a história do candidato, porque que ele estava dormindo, e a foto do candidato dormindo no banco de trás. E foi um dos posts mais bem-sucedidos de toda a campanha. Porque o eleitor médio, ele quer se identificar com isso, né? Ele quer ver o candidato se esforçando. Aliás, ele não quer ver o candidato gastando dinheiro que você não sabe de onde veio no avião. Ele quer ver o cara dormindo no carro mesmo, né? E foi um post super legal, que deu super certo e tal. Um outro exemplo bacana foi uma vez que eu estava envolvido numa campanha para prefeito de uma cidade do interior. Oi. Me desculpa, a gente vai precisar fazer uma pausa agora para o Repórter CBN, mas claro, eu peço que você fique conosco, que daqui a pouquinho a gente está de volta. Perfeito, perfeito. Estamos de volta com o Jornal da Rádio CBN Cuiabá, com o Comunicação Política, com Mariana Bonjour, que está recebendo nesta manhã o Bruno Scartazzoni, pioneiro do storytelling corporativo no Brasil. Mariana, é com você. Bruno, vou fazer algumas perguntas aqui que eu sempre abro a caixinha de pergunta, o pessoal sempre faz ali para mim, para o convidado. Então, essas são algumas perguntas que eu deixei anotado aqui e vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Bruno, gostaria de saber se tem algum político que você admira a forma como a narrativa foi construída. E aí, olha, Bruno, essa eu tenho curiosidade de saber a sua opinião. Não, essa é fácil de responder. Vejam só, admirar a comunicação do candidato ou o storytelling do candidato não tem nada a ver com admirar o candidato, né? Mas eu posso falar do Obama, por exemplo, eu acho que é um cara que domina a comunicação de um jeito, né, que a gente vai demorar para ver outro igual. Mesmo no Brasil, né, tanto Lula quanto Bolsonaro, cada um com seu estilo,
são candidatos que comunicam muito bem e que dominam suas narrativas, né? Não dá para a gente fechar os olhos em relação a isso, independentemente de preferências. Quando eu falo essas coisas, né, o pessoal fica louco e tal, mas é verdade. E tentando pegar um candidato aí mais de terceira via, eu acho que a Marina Silva teria um potencial muito grande aí pela história de vida e tal, mas faltou alguma coisa no meio do caminho para ela conseguir realizar esse potencial. Ótimo. Vamos lá, mais uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta, mas é mais querendo umas dicas aí. Bruno, poderia me dar algumas ideias de storytelling para começar a minha pré-campanha com tudo? Então, eu acho que mostrar um pouco dos seus bastidores é uma ideia legal, né? Tipo o exemplo que eu dei lá do cara dormindo no banco do carro. Mostrar um pouco de quem você é como ser humano, eu acho que é uma outra ideia legal. E aí eu vou dar o exemplo que eu ia dar antes lá do intervalo. Uma vez eu estava envolvido numa determinada campanha que era um candidato a prefeito, e no domingo ele nunca fazia campanha porque era o dia dele passar o dia com a neta, né? E quando eu fiquei sabendo disso, eu falei assim, nossa, olha que história legal de contar, né? E aí, naquele final de semana, especificamente, que eu fiquei sabendo disso, ele tinha levado a neta no cinema. E tinha uma foto dele lá com a netinha no cinema. Eu falei, porra, mas é essa história que vai humanizar o candidato, né? Essa história que vai mostrar quem é o candidato, que vai permitir com que as pessoas se conectem emocionalmente com esse candidato. Então, quais são as suas histórias? Né? Eu acho que é essa pergunta que eu tenho para te devolver. E até pegando aí o fio da meada, Bruno, eu sempre tento enfatizar isso. Às vezes, uma coisa que os políticos ignoram é o que vai fazer a diferença. É igual, quando que esse político, talvez se você não tivesse ali falado, poxa, vamos explorar, né? Que bacana, você tira o domingo para ficar com a sua neta, né? Quem, às vezes, do mesmo sentido, a gente tem, eu falo, todo mundo geralmente domingo passa o dia mais com família, né? Olha a conexão, que bacana. Ele, assim como eu, também reserva o domingo para almoçar com a família, passar um tempo, não trabalhar, se priva de algumas coisas, né? E as pessoas desvalorizam isso, né? E acabam indo só mostrando só proposta, trabalho, né? E acabam esquecendo que às vezes mais importa, que é contar um pouco dessa história, sua trajetória. E eu sempre falo agora, principalmente eleições municipais, você mostrar também a sua história com a cidade. Eu acho que faz toda a diferença. Eu não sei o que o Bruno pensa, a sua relação, que às vezes você, né, nascido e criado, então enfatizar isso, né, que você desde sempre está ali, ou se você mudou, foi aquela cidade, na eleição de deputado passado, eu explorei muito isso, né, de um deputado que não era a cidade natal dele, mas ele se apaixonou por aquele município, né, ele decidiu em, sei lá, 1970, falou, é aqui que eu quero ficar. Né, então a gente explorou muito isso, o amor foi tão grande que ele falou, não, eu não vou voltar para minha terra natal, eu vou ficar aqui, e decidiu construir a vida, a família, enfim, né, e eu achei que foi uma narrativa muito boa, que eu vi que teve, né, um retorno muito bacana, né, em termos de engajamento, enfim, de contar essa história. Um exemplo disso também, Mariana, pegando o gancho aqui da sua palavra, o prefeito de Recife, o João Campos, né, que ficou viralizado, vamos dizer assim, nas redes sociais, agora no carnaval, pintou o cabelo de nevô, né? Nevou. De branco, coloriu. E teve toda uma história contada ali com o carnaval, realmente foi algo que agora conhecido em todo o Brasil, né? Importante também ressaltar essa pessoa que está agora, assim, nas redes sociais, bastante divulgada. Exato. E, por exemplo, o João Campos, Bruno, o que você me fala da comunicação e das estratégias dele ali? Acho que dessa nova geração é um dos grandes destaques, né? É um dos políticos aí da nova geração que está conseguindo criar essa conexão emocional. E o fato dele ter nevado o cabelo, né? Eu acho que não sei se é assim que se usa essa expressão. Talvez eu tenha soado cringe aqui agora, mas enfim. mas ele descoloriu o cabelo, eu acho que é uma lição muito legal, né? Primeiro mostra que ele ouviu o público dele, né? O público estava pedindo e ele foi lá e fez.
Segundo, que o João Campos é de uma dinastia de políticos, né, que se a gente for pensar bem, ele representa, né, ele seria aquele cara tradicional e tal, de uma grande dinastia, etc. Quando ele vai lá e neva o cabelo, ele está quebrando com uma série de simbologias aí, criando novas simbologias, né? Então, é um cara que está fazendo um trabalho muito interessante. Agora, também não adianta todo mundo agora querer nevar o cabelo, né? Porque isso tem que ter a ver com o seu jeito, né? O que teve de prefeito, né, imitando o João, né, nesse sentido, que eu falei, meu Deus, não colou para você. Bruno, quero dizer que o meu é natural, tá? Natural. E o que você acha dos políticos hoje em dia usar bastante os memes para contar história nas redes sociais hoje? Para chamar a atenção das pessoas. É uma linguagem popular, né? É uma linguagem que muita gente usa, uma linguagem de fácil acesso, de fácil entendimento. Eu acho que tem que usar mesmo. Agora tem que usar com contexto, né? É a mesma história de nevar o cabelo. Tem contexto para você fazer isso? Exato. No caso do João, tinha porque o público pediu. Sim. Né? Agora, se ninguém pedisse e ele fosse lá, aí é só cringe, né? Uhum. Bruno, ainda nessa pegada que a Thaisa falou, a gente sabe que é importante as redes sociais, mas o contar história, como a gente tem tratado desde o início da nossa conversa aqui, também, você citou até a questão do roteiro de narrativas do cinema e tal, o que nos prende, mas existe também filmes que os roteiros não são muito interessantes. A gente começa a assistir do meio para o fim, não tem ligação. Quais riscos que se corre em contar uma história e ela ser mal executada numa campanha eleitoral? Quais riscos a pessoa está sujeito a, de repente, incorrer? Essa é uma ótima pergunta também. Olha, claro que tudo na vida a gente pode fazer de um jeito melhor ou pior, de um jeito bom ou ruim, né? Você fazer um filme não significa que todo filme vai ser bom. Um bom filme tem que apertar do jeito certo a emoção das pessoas. Por vários motivos, nem todos conseguem fazer isso. Agora, que riscos que um candidato corre, né, tentando emular esse tipo de técnica, são vários, né? Um risco, por exemplo, é o de ficar melodramático demais, né? Então o candidato vai apelar muito para aquelas emoções de meu Deus, vou fazer todo mundo chorar e tal, e não é por aí, né? Primeiro, nem todo mundo tem uma história triste para fazer todo mundo chorar. Tem candidatos que não tem. O João Campos, por exemplo, não conheço a história dele, né, tão profundamente, mas talvez não tenha nada assim de tão triste, mas deve ter outras histórias legais, né? A não ser a perda do pai, né? Perdeu o pai. Sabe. Tem a perda do pai, claro, sem dúvida nenhuma. Mas o que eu quero dizer assim, ele não veio de baixo, né? Porque às vezes essa é a história que todo mundo quer contar, né? Eu vim de baixo, eu vim de uma comunidade, eu venci na vida. E gente como o João Campos não vai ter essa história para contar, e tá tudo bem, né? Cada um vai ter a sua. Tem vários tipos de histórias, não tem só história triste de superação. Tem história de comédia, né? Tem história de Tiririca conta essa bem, né? Tem você pode assumir vários tipos de protagonismo, né? Vários tipos de arquétipos dentro de uma história. Acho que é isso que eu tô querendo dizer aqui. Você tem vários tipos de papéis, não tem um só. E às vezes as pessoas ficam muito apegadas num que deu mais certo, ou num que o seu concorrente está usando. Não, você tem muitos tipos de histórias para contar. Então, tenta descobrir qual é a sua história. E a última pergunta que eu tinha aqui, Bruno, depois eu quero fazer uma minha, mas a última que tinham me mandado aqui, se você sente que as mídias sociais, elas transformaram o uso do storytelling na política. Eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. Elas fizeram com que contar histórias fosse uma coisa perene,
né, fosse uma coisa que tem que acontecer na campanha inteira. Porque antigamente, como é que funcionava? Você tinha, sei lá, algumas semanas de como é que chama? Me fugiu a palavra agora aqui, Mari, me ajuda. De propaganda política na TV, né? Você tinha lá uma agenda, né, de vídeos que iam passar, e normalmente o candidato, na primeira semana, nos primeiros dias, contava a história dele. Depois, você nunca mais ouvia falar da história dele, era só proposta, 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 proposta. Hoje em dia, né, o porquê você faz o que você faz, de onde você veio, quem você é uma pergunta que vai permear a sua campanha o tempo todo por causa das redes sociais. E se você não lembrar, e se você não relembrar o seu eleitor o tempo todo de quais são essas respostas, talvez o seu eleitor se desconecte de você, né? E eu acredito, até para complementar aqui, quem fez a pergunta, não sei se está nos ouvindo, mas o que eu sempre falo? Antes a gente estava acostumado a só falar de política em época de campanha, né? Hoje, com as redes sociais, a gente, pelo menos quem gosta, né, começa a seguir ali os políticos, ou até por uma questão de acompanhamento mesmo, né, de prestação de contas, enfim, entender um pouquinho o que o pessoal está fazendo. Você consegue ver o ano inteiro, né, o mandato inteiro, não é só naquele período que a gente está acostumado a ver a propaganda eleitoral na televisão, no rádio, né, então a gente consegue ter um acompanhamento. Eu acho que, assim, até questão de transparência também ficou muito mais fácil se a gente for parar para pensar, né, para quem tem esse lado mais cívico, né, uma educação cívica, não, quero acompanhar ali o trabalho que eles estão fazendo, quero que eles prestem conta, então eu acho que ficou muito bom, né, da gente acompanhar nesse ponto. E o Rafael tem uma pergunta, assim, nesse sentido, Mari, ele fala, bom dia, eu percebo que alguns candidatos ou políticos têm feito sua comunicação quase que exclusivamente através das redes sociais, às vezes forçando situações para viralizar. Isso pode ser prejudicial ou é o futuro? É o Rafael. Eu acho que forçar as coisas, aí você está beirando a fake news, né? Ou como se diz na internet também, a fanfic, né? Que seria ficção feita por fãs, assim. Então, quando você inventa uma história, quando uma coisa soa muito fantasiosa, a gente diz que é fanfic. O problema é que o candidato vai perdendo a reputação, né? Quando ele começa a fazer isso muito. Então, tem uma limitação, talvez, de publicação que esse candidato possa fazer para não ficar exaustivo, talvez, Bruno? Olha, isso eu acho que vai muito de cada rede social, né? Depende muito do mecanismo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. No Instagram, por exemplo, você publicar bastante não é exatamente ruim. Agora, o algoritmo do Instagram até entende como uma coisa boa. Agora, se você fizer isso no LinkedIn, por exemplo, que nem é uma rede tão utilizada por políticos, mas tem alguns que utilizam e utilizam bem, principalmente aqueles que estão mais ligados à área de negócios, empreendedorismo, etc. No LinkedIn, se você fizer mais de um post por dia, o algoritmo começa a ficar meio atrapalhado, né? Então, depende muito das questões técnicas. Por isso, Bruno, tem que ter uma boa assessoria, né, para acompanhar, né, todas essas nuances. Contratem a Mari, gente. Contratem a Mari. Eu não ia falar, mas já que ele falou... Não é, Mari? Mas é verdade, porque é um termômetro que é preciso ter, não é, Mari? É verdade. Exatamente, porque eu vejo, assim, muitos políticos, Bruno, tentando surfar em todas as ondas, né, eu sempre uso essa expressão, entrando em todas as trends, e eu sempre falo, não, bacana, trend é bacana, hoje a gente tem que também saber se adaptar, né, e a gente sabe que dá um engajamento, mas tenta trazer para sua pauta, e primeiro ver, faz sentido você entrar nesse assunto, às vezes um assunto que está muito em alta, e vai muito do que você falou, a pessoa quebra a reputação, então você tem uma reputação em um tema determinado, né, foca ali, fica, né, no seu tema, foca naquilo, não fica tentando falar de tudo ao mesmo tempo, porque o meu adversário falou, eu tenho que falar, não, né, as pessoas, eu vejo agora, eleição para prefeito, alguns prefeitos que eu estou prestando consultoria, é engraçado, porque o meu adversário fez, né, pautando a comunicação no adversário, eu falei, nossa, seu adversário está conseguindo te pautar, porque tudo que ele está fazendo, você vai
a gente está parando de executar o que a gente está planejando, que poderia, né, ter avanços aí, conquistas, para exatamente copiar o outro, porque não, se ele falou, não posso deixar de falar, né? Então, isso eu falo, meu Deus, que besteira, né? Que bobagem. Vamos construir ao invés de deixa ele para lá um pouco, vamos trabalhar aqui, né, o nosso planejamento para executar. Mas a gente já está finalizando, não sei se Pedro e Thaisa têm alguma pergunta, mas eu vou deixar uma pergunta, porque é uma dificuldade que às vezes eu também tenho, Bruno, que é engajar o eleitorado de uma forma mais efetiva, né? Então, assim, na mobilização de uma campanha. Por exemplo, a gente está falando muito de fake news, né? A Thaisa citou aqui, e é uma época que a gente, infelizmente, né, está vivenciando isso. No momento que sai uma fake news, por exemplo, a meu respeito, vamos dizer que eu sou uma candidata aí. Como que eu consigo mobilizar bem os meus eleitores para, né, para saírem em minha defesa, seja em grupos de WhatsApp, rede social, né? E é uma pergunta que eu tenho: como que eu consigo, né, usar o storytelling mesmo, né, para engajar o eleitorado? Você acredita que criar um antagonista é uma forma mais eficiente de engajar pessoas, né, numa campanha? Olha, criar um antagonista é bastante eficiente, o cinema americano prova isso, né? Nos filmes americanos sempre tem lá um vilão e um herói. É diferente do cinema europeu, né? Que normalmente o protagonista está lutando contra um negócio mais etéreo e tal. Adoro os filmes europeus, mas quanto de público eles trazem? Muito pouco perto do público americano. Então, você criar um vilão de verdade tende a engajar mais. E eu acho que o que tende a engajar também é você reforçar o tempo todo que o eleitor ali, principalmente aquele eleitor mais próximo que vai te defender, ele está numa história, ele está vivenciando uma história com você, né? Que história é essa? A história de alguém que está lutando contra alguma coisa para chegar em algum lugar. Que é diferente de vem aí, participe da minha campanha. Eu vou citar o meu sócio aqui, o Paulo Ferreira, que a Mari conheceu. O Paulo tem uma frase ótima, que é assim, o eu ofereço é muito mais potente do que o eu preciso. Né? Então, os candidatos adoram falar assim, eu preciso que você vote em mim, eu preciso do seu voto, eu preciso da sua atenção. Né? Como é que o eleitor médio responde o eu preciso? Dane-se você, né? Se você precisa, fica aí. Eu também estou precisando de tanta coisa. Eu também estou precisando, paga meu boleto aí, enfim, preciso de dinheiro. Todo mundo está precisando de um monte de coisa, mas o eu ofereço na comunicação é muito mais potente, né? Então, quando você fala, eu ofereço uma oportunidade de você mudar a cidade comigo. Eu ofereço a oportunidade de você derrotar o comunismo, o nazismo, o que vocês quiserem aqui do meu lado, né? Eu ofereço a oportunidade de etc, etc, etc. Então, quando a gente fala de mobilização, eu acho que mudar essa chave do eu preciso para o eu ofereço é muito eficaz. Muito bacana. Thaisa, Pedro, alguma pergunta? Minha parte tranquila. Podemos nos Por despedir, minha parte então. também. Muito legal a entrevista, Bruno. Obrigada por sua participação aqui, tirando dúvidas aí do storytelling na política. Mariana, Bruno, queria agradecer sua presença aqui no programa. Eu já estava ansiosa, desde quando eu comecei aqui o programa, eu falei, preciso falar com o Bruno para ele tirar um diazinho para falar um pouquinho para a gente de storytelling, que é um tema que eu sou apaixonada. E já que ele fez minha propaganda, eu vou fazer a propaganda dele. Quem quiser, Bruno Scarto é o Instagram dele, ele que tem vários cursos. Eu fiz, né, o Story Talks presencial em São Paulo, que é fenomenal para quem quer saber também falar em público, né, Bruno? Eles têm junto com o Paulo, o sócio dele, o Bruno aí mais na questão do conteúdo, o Paulo mais, né, na expressão e na forma de falar em público, e muito bacana. Então, quem quiser seguir, saber um pouquinho mais de storytelling, Bruno compartilha muito conteúdo bacana no LinkedIn, nas redes sociais, então fica também a minha propaganda para o Bruno, e agradecer, Bruno, muito obrigada, foi ótima a nossa conversa aqui, e passar para você se despedir dos nossos ouvintes. Poxa, com um depoimento desses, eu nem preciso fazer minha propaganda. Então, muito bem, ouçam o que a Mari falou. E, gente, muito obrigado mesmo aqui pelo espaço. Foi uma delícia bater um papo com vocês nessa manhã. Me convidem de volta aí depois das eleições para comentar os resultados que eu venho.
Combinado, já está convidado, então. Obrigado, Bruno. Obrigada, Bruno. Despedir, então, dos nossos ouvintes. Muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E terça-feira estaremos aqui de volta.